Fala, fala, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Lobo Cripto aqui na área mais uma vez, né? Tentando aí trazer e aliviar, né? Abrir a sua mente aí para realmente o que presta e o que não presta, né? Da forma mais honesta possível, né? Para você estar evoluindo, né? Galera, hoje eu venho trazer Claro que eu vou fazer a análise agora. Vi previamente sobre essa moeda e tudo, me pediram, né? Como tá dentro do cronograma das pessoas que me pediram, né, lá nos comentários, é que eu vou tá trazendo. Aí se eu vou investir ou não é outros 500. Então primeiro a gente vai fazer uma analogia delas para entender realmente o que é o projeto, o que é, tudo mais, se realmente vale a pena ou não, para poder estar investindo. A gente simplesmente não vai analisar a moeda e já falar, vamos investir. Não é confirmação que o projeto em si vai valer 100%, entendeu? A gente vai fazer as nossas analogias e realmente a gente vai tirar as nossas conclusões se realmente o projeto vale a pena ou não. Só lembrando que não é porque eu jogo isso aqui para vocês, né, que o projeto é 100% fidedigno e 100% que vai valer e que vai dar resultado. Não é assim. A gente joga aqui para a gente meio que bater um bate-papo, fazer nossas análises, para a gente tirar nossas conclusões se realmente um projeto vai valer a pena ou não. Beleza? Então, só lembrando outra coisa. Essa moeda, eu fiz pesquisas em vários cantos, né? Porque às vezes, quando a gente vai procurar só em um canto, tipo assim, só em um meio, em um local para estar buscando, às vezes as informações são tão poucas que assim não acabam acarretando, né, para a gente tirar as nossas conclusões. Então eu fui em vários cantos, às vezes vocês podem ver algumas informações aqui contidas em alguns sites, né? Claro que para isso eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou ter informação sobre determinado projeto. Então pode ser que algumas informações aqui você veja ou você já tenha visto em alguns outros cantos, né? Então eu procurei diversificar em determinados sites para exatamente a gente chegar a uma conclusão e a gente facilitar. Beleza? Então tá gravando aqui, tá tranquilo, garanto, ainda bem que eu há 10 minutos atrás estava gravando o vídeo, comecei a gravar, falei exatamente isso, quando eu fui ver o vídeo não estava gravando. Mas acontece, já aconteceu algumas vezes, mas eu acho que a força de vontade da gente é grande, então eu acho que quando a força de vontade da gente é grande, nada é impossível, né? É a única coisa que, como eu costumo falar, nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Então é o que eu falo, porque pra gente algumas coisas, por mais que a gente tenha a capacidade de enfrentar, porque pra gente vai ser difícil. Então a gente tem que tentar superar. Claro que a gente nunca vai chegar ao nível de Deus, isso é sem dúvida, mas a gente vai tentar superar a gente mesmo cada vez mais. É assim que a gente fala que a evolução da gente vai cada vez mais sendo evoluída, digamos assim. Essa frase eu acho que está um pouquinho errada, mas vocês entenderam exatamente o propósito ao qual eu estou querendo falar. Beleza? Então a moeda que a gente vem aqui como a gente sempre faz de costume, vamos lá no CoinMarketCap, né? Após a gente ir aqui no CoinMarketCap, a gente digita FEG Token agora, né? FEG Token, né? Então a gente já vai procurar algumas informações aqui, né? Então vamos lá. Primeiramente, o valor dela hoje, né, está custando 0,00000001, né, seja menos de $1, menos de 1 centavo de dólar, né. O volume das últimas 24 horas, 4.790.000. As últimas 24 horas teve uma valorização de 22,32%, e o ranking que ela está hoje, né, é no ranking 2506. A quantidade que a gente tem de moedas, né? Ele fala aqui com o total, na realidade. Vou explicar já esse total, o porquê. O total hoje de supplies, né? Que é para ter dentro no total disso, são 42. Aí a gente vem 42. Mil, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Então a gente tem um total de 42 quadrilhões de moedas. Vocês vão, já eu volto aqui e explico isso aqui para vocês. Beleza? Então a gente vê que é uma quantidade exorbitante de moeda. Tranquilo. A gente vê um gráfico ascendente, né? Vamos traçar aqui os nossos
Aqui é o que eu falo, essa análise aqui é mais ou menos uma análise a seca, né? É o que eu costumo falar. Por quê? Porque ela não tem muita informação, né? Não é candles nem nada, então a gente consegue ver mais ou menos a direção. Então a gente vai mais ou menos prever isso aqui, né? Ó, a gente teve um cordão de lateralização, depois ele teve uma resistência aqui. Ele voltou para testar essa resistência e depois retornou. Então aqui a gente tem um rompimento, né? Como vocês podem ver, provavelmente o aumento de volume aqui foi absurdo, para depois ele ficar nessa região e tentar romper essa resistência. Então, e para a gente ver, a gente consegue ver que ele está rompendo cada vez mais resistências, né? Então provavelmente o próximo alvo disso aqui deva ser aqui nessa região. Isso aqui, quem não estiver entendendo, só voltar os vídeos anteriores ou os primeiros, ou ali os vídeos do meio, que vai ter explicação do que é suporte, resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Então você tem um curso totalmente gratuito aqui no YouTube. Eu acho que a cada vídeo você está ganhando um curso gratuito, digamos assim, né? Então vamos lá. Então aqui no gráfico a gente vê mais ou menos isso. A gente aqui vem procurar as informações sobre a moeda, né? Então a gente vê aqui que a ideia principal do por trás da FEG, né, nossa senhora, hoje eu tô fornecer uma rede de transações descentralizadas que obligue nas operações da blockchain da Ethereum. Quem sabe que a Ethereum, né, ela faz parte, né, ou seja, todas as transações que são envolvidas na blockchain da Ethereum, né, utilizam a ERC20, né? Isso aqui, como vocês já sabem, blockchain Ethereum, protocolo de segunda geração. Não vou estar repetindo isso aqui porque já foi explicado, refalado isso aqui para vocês. Os novatos podem estar olhando os vídeos anteriores ou os mais novos, que vai ter tudo bem explicadinho, entendeu? Não vou ficar falando isso aqui porque não, então acaba sendo repetitivo o vídeo para quem já está acompanhando e está seguindo a trajetória cada dia mais, beleza? Então a gente vem aqui, aí a gente vem onde eu quero chegar. Olha aqui para vocês verem, FEG é um token deflacionário, como vocês sabem, deflacionário, cada vez vai diminuindo a quantidade de moedas, logo o preço tem a valorizar. Quando ela é inflacionária, é o que eu já expliquei, né, mas eu venho falando, ela tem cada vez mais moeda, logo o preço fica mais barato. É o caso aí que a gente tem da Doge, né? Muita gente fica falando, não, a Doge vai chegar a $1, a Doge vai chegar, não sei, basicamente não o valor que ela está hoje, mas assim, as últimas vezes que eu fiquei fazendo isso, $10, vai chegar a $15. Gente, a questão é o seguinte, a gente não sabe nem o porquê do motivo dessas moedas estarem subindo, né? Eu acho que até os grandes especialistas, nossa, mas como é que pode? Porque cada vez tem mais quantidade de moedas, então o ideal seria ficar cada vez mais barato. Logo a moeda nem ficar cada vez mais longe de $1, né? Então nem eles sabem isso porque que está acontecendo, né? Por isso que eu falo, o mercado não é 100%. O mercado a gente tem que fazer as nossas analogias e tentar ver o que vai acontecer. Então, a gente vê que aqui tem um total de 100 quadrilhões. Então, lembra que no início do vídeo eu mostrei 42 quadrilhões. Então, a gente já tem uma média, né? Uma média aqui que já foram queimados mais de 58, deixa eu raciocinar, 58 quadrilhões de moedas. Então, foi queimada moeda para dedéu aí, né? Então, aqui, como vocês podem ver, a gente nunca tem a informação 100%, né? A gente sempre vai para o nosso site, os nossos sites que a gente sempre vem indicando, que é o que? A gente vem, acessa a CoinMarketCap, após a gente acessar a CoinMarketCap, a gente vai entrar no site da própria token ou da própria criptomoedas, para lá sim a gente ter todas as análises e tudo sobre aquele determinado ativo, não é isso? Então a gente vem aqui, já entrando, e a gente começa a ver isso aqui. Então a gente vem aqui e já começa a fazer as nossas traduções. Vamos lá? Aqui primeiramente ele vem falando, alimente cada gorila. Então provavelmente isso aqui, aí quando a gente fala isso, a gente está falando em doações, né? Ou seja, alguma coisa de caridade para a questão dos gorilas, né? Como se gorilas é como... porque lá nos Estados Unidos é muito, né? Lá fora é muito predominante a asa de gorila, né? É como se fosse um macaco, se vocês não tiverem entendido. Então, eu não sou da área de biologia, essas coisas assim, mas estou tentando aí fazer uma simulação para você entender. Então, o gorila, ele é exatamente isso lá, então eles tentam colocar isso para estar fazendo alimentação e tudo, e claro, trazendo isso
para a questão do mercado de cripto, né? Então vamos lá. Então a gente vê aqui que a FEG foi lançada na feira de Feed Every Gorilla, então o que? Mostrando, né? Ou seja, foi exatamente no ponto-chave, que é exatamente uma feira, para mostrar realmente, eles foram aonde precisavam, né? Onde foram precisavam, que é exatamente, se você quer alguma coisa de carro, você tem que ir numa feira de carro. Se você quer alguma coisa voltada para o negócio de gorila, você vai para uma feira de gorila, que foi o que eles fizeram. Então, eles falam aqui que a primeira bifurcação é combinar os poderes de SHIB e RFI, com um buraco negro super deflacionário que esvazia a oferta. O que é isso? Basicamente as mesmas coisas que a gente vem falando na quantidade de moedas, né, nas moedas anteriores, que é o que? A gente tem, né, a quantidade de moedas, digamos assim, vou dar um exemplo nisso aqui, a gente tem essa FEG, né, a gente tem essa FEG, e essa FEG aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, então você não vai entender. Então, a gente tem a FEG aqui, né, e a gente tem os indivíduos, né, a gente tem os indivíduos aqui. Vamos dizer que isso aqui é cada um indivíduo. Então, a gente tem um indivíduo. E esses indivíduos têm as suas criptomoedas, ou os seus tokens, ou as suas moedas. O que acontece? Eles compram a FEG, né? A FEG. Essa FEG, né, eu não sei ainda com relação a taxas ainda, porque a gente não viu, mas eu vou estar explicando o que é. Então, só em fazer isso aqui, né, ou seja, já diminui a quantidade de moeda circulante, porque vai para exatamente o usuário, então diminui a quantidade do mercado. Então, que o mercado tinha 100 trilhões, né, vamos dizer assim, a gente já tem 100 quadrilhões, desculpa, então esses 100 quadrilhões acaba sendo diminuído porque os próprios investidores vão comprando. Então, cada vez que o investidor vai comprando, vai diminuindo, né, a oferta de criptomoedas dentro daquele mercado. Logo vai chegar um momento que vai ficar escasso. Além do mais, a FEG tem isso aqui que eles falam, um buraco negro. Quando a gente fala em buraco negro, é a mesma coisa quando a gente vem falando dos lançamentos aqui, né? Que quando eles lançam as moedas, deixa eu fazer isso aqui dessa cor, eles lançam as moedas, o que acontece? A gente tem um buraco negro que eles tiram uma porcentagem, né? Em algum dos casos é 50%, nossa senhora, é 50% dos casos, para exatamente tirar essas moedas do mercado. Logo, tirando mais moedas do mercado, tende a cair mais, né? Ou seja, tornar mais escassa a quantidade de moedas e assim tornar o preço mais valorizado. Então, é basicamente isso ao qual ele está falando aqui, de buraco negro. Deflacionária porque vai diminuindo a quantidade, logo vai valorizando o ativo, lei da oferta e da procura, como a gente já vem explicando aqui várias vezes. Beleza? Então, ele vem falando aqui que você pode estar vendo informações da CoinGecko, CC, não conheço isso aqui, Dextato, Uniswap, da Pancake provavelmente é para comprar, e é um polegado. Não conheço essas, então eu não tenho como lhe falar. Então, a gente vem aqui que FEGs é tudo em uma só troca, né? Então, a gente vem aqui, clica em FEGEX, e a gente vai entender o que é uma FEGEX. Então, a gente já nota que o que? Essa FEGEX é a própria exchange deles ainda, né? Como é que eu posso falar? O próprio exchange deles meio que descentralizados, ou seja, não existe ninguém no comando, como você pode ver, não existe nada aqui. Então, é como se fosse uma pancake, só que, digamos, seria próprio, né? Ou seja, seria próprio da própria FEG, né? Como você pode ver. Então, eles estão fazendo como se fosse ainda experimental, né? Então, a gente já começa a ver isso aqui. Mas eu não indico fazer por isso aqui, mas se você quiser, você pode estar fazendo. Então, a gente já começa a ver agora as informações sobre o determinado ativo. Então, a gente vê aqui a capacidade de apostar qualquer token listado e ganhar Ethereum ou BNB, dependendo da moeda diretamente, né? Ou seja, eles também trabalham com questão de apostas, né? Para incentivar, digamos assim, o usuário, né? Opção de liquidez inteligente, que é exatamente ele diminuir e equilibrar a quantidade de moedas, né, para reequilibrar o preço e tudo mais. A capacidade de lançar piscinas de vários ativos com proporção, ou seja, porque essas piscinas, como eu já falei isso aqui para vocês, né, as piscinas que são as pools, como a gente sempre vem falando, né, essas pools, vocês lembram que eu acabei de falar que no caso quando um comprador e tudo mais compra, o ativo vai diminuindo o valor que tem ali no mercado. Então, digamos, o mercado está aqui, né?
digamos, a gente tem 100 quadrilhões de moedas dentro do mercado. Eu digo mercado, nas moedas no total, entendeu? Eu quero dizer isso para vocês entenderem. Então, o que acontece? Cada indivíduo que joga uma quantidade aqui na pool, né? Ou seja, que joga uma quantidade aqui na pool, ele vai estar jogando e as moedas deles vão ficar presas aqui, né? Ou seja, as moedas dele vai ficar presa aqui. No que vai ficando presa, vai diminuindo a quantidade de moedas do mercado, né? Vai diminuindo a quantidade do mercado, logo vai facilitando para o aumento do preço. Aí a gente junta os indivíduos ao qual compram, né? Ou seja, sai do mercado, vai para eles, a gente já tem uma diminuição na quantidade, de moedas, né? Ou seja, então a gente tem o indivíduo, né? Cada pontinho aqui é uma moeda, digamos assim, então isso aqui é um indivíduo que compra, diminui, as piscinas que diminui, e a gente tem os buracos negros, os buracos, ao qual eu expliquei lá em cima também, que diminui. Então a gente tem 3 variáveis que fazem diminuir para cada vez mais o preço se tornar mais caro. Porque lei da oferta e da procura, como eu já venho explicando isso aqui várias vezes. Beleza? Então vamos dando a nossa continuidade. Aí ele vem falando aqui que a opção de liquidez, né? Você pode pesquisar onde ela está bloqueada para você estar assim procurando. E onde ela estiver bloqueada, né? Ou seja, o seu... Como é que eu posso lhe falar? O seu dinheiro, as suas criptomoedas estiverem bloqueadas ali, você não pode retirar. Logo, vai ficar mais tempo valorizando dentro do mercado. Então, por isso que quando as piscinas, o pessoal tira aqueles ativos, né? Ou seja, tira as moedas daqui da piscina de liquidez, ou seja, porque tem um prazo. Quando tira, o que acontece? O mercado tem a desabar. Porque voltou mais moeda para o mercado, logo tendo muita moeda, o preço tem a desabar. Beleza? Então, é uma coisa muito boa que a gente começa a ver também, tecnologia anti-dump. O que seria exatamente o que eu venho falar? Pump e dump. Estímulos, né? Ou seja, estímulos para exatamente fazer a moeda subir e depois quem comeu lucro sair da operação e tudo mais, né? E depois ela voltar para o mesmo patamar que ela está. Então, aqui eles falam que ele é anti-dump, evitando isso. E também proteção contra robôs, para não ter manipulação nem nada. Então, a gente vê pontos muito positivos aqui, né? Isso aqui é muito positivo e a gente está vendo muito isso no mercado. Significa que exatamente eles têm, é o que eu falo, se a gente está vendo que tem uma tecnologia anti-dump, né? Ele fala anti-dump, mas quando a gente fala em dump, a gente fala de pump e dump. O que acontece? A gente já vê que eles evitam e mostram que a moeda, eles querem fazer crescer, né? Eles não querem fazer só exatamente o pump e o dump, como a gente fica vendo aí, né, em várias moedas. Não vou entrar em detalhes, né? Então, isso é para vocês mais ou menos entenderem. Então, a gente fez uma analogia básica e a gente vai começar a entender mais do que seria isso, qual que seria o fundamento dessa FEG, né? A ideia principal da FEG, né, é fornecer uma transação descentralizada que opere cadeias de bloco Ethereum. Como eu já falei, Ethereum utiliza, né, a tecnologia RC20, né, da cadeia inteligente. Binance. O caminho a seguir para a FEG é determinado pelas flutuações do mercado, mas o modelo no qual ela opera implora que a FEG tenha sucesso. Então, ou seja, eles estão querendo fazer com que essa moeda tenha um sucesso. Como? Uma SafeMon aí, que no caso não era nada, está começando a ficar, né? Então, cada vez mais a gente vai vendo moedas que realmente estão interessadas em fazer evoluir, né? Porque é o que eu falo, dá um trabalho para fazer moeda, além de dar trabalho, dá um trabalho para divulgar. Então, eu acho que eles estão começando já a abrir mais a mentalidade e verem que melhor fazer um negócio que vale a pena e possa chegar a valores absurdos, né? Do que não fazer um negócio ali só para exatamente o pump dump pronto e a moeda simplesmente sumir, né? Mas a gente vê muitos projetos desse jeito. Então, a FEG é um deflacionário, 100 quadrilhões, como eu tinha falado, né? Outra coisa aqui, ó. Aí aqui a gente já começa a ver. Em cada transação, um imposto de 1% será distribuído aos detentores e mais 1% será queimado. Então, vamos fazer a nossa analogia aqui. Deixa eu voltar aqui para cima, que aqui estava mais aqui, pronto. O que acontece? A gente está vendo que aqui, ó, a gente tem, né,
Aí a gente faz a nossa FEG. Aqui são vocês e aqui são as moedas de vocês que vocês vão querer comprar o ativo ou o dinheiro, vamos dizer assim. Aí você pega as suas BNBs, né? Vamos trabalhar isso aqui como se fossem as nossas BNBs. Pronto. Cada pontinho desse são as BNBs que você tira lá da Exchange. Então você tira da Exchange as suas BNBs e passa para MetaMask. Vamos trabalhar exatamente desse jeito para você estar entendendo. MetaMask. Então, a gente tem aqui, você vai pegar suas BNBs, vai comprar FEG. Quando você compra suas FEGs, você paga 1%, né, de transação, ou seja, é descontado 1% ali para exatamente. E aí eu vou explicar já. É descontado 1%, né? E aí, provavelmente também quando você faz essa venda, é descontado também 1%. Aí você vai me falar, nossa, mas 1% deu 2%, certo? Então, ou seja, quando você vende as suas FEGs para você arrecadar os seus BNBs de volta, ou a sua moeda a qual você fez, você exatamente vai estar pagando 1%. Isso aqui é para todo mundo. Fez isso? Esses 1%, como aqui estão os detentores e tudo mais, vai ser dividido entre esses 1%, entre todos os detentores, né? Por isso que você fica recebendo, né, rendimentos. Isso aqui é como se fosse a poupança, como a gente já vem falando, né? Então é rendimento, você fica recebendo rendimento. E esses 1% aqui, ele fala exatamente, os outros 1% vai ser queimados. Então, quanto mais transações a gente tem, mais queima a gente tem, mais diminuição das moedas em circulação a gente tem. Então, a gente começa a fazer uma analogia muito bacana nisso aí. Aí aqui ele vai explicando e tudo mais, que é a mesma coisa ao qual eu falei, não vou entrar mais em detalhes, né? E aqui eles vêm falando, de novo aqui, que aí eles têm, como é que eu posso falar? Eles têm 2 tokens, né? Que é como se fosse uma ramificação da FEG, que parece que é o que eles estão falando aqui, mas provavelmente eles estão ainda em desenvolvimento isso aqui. Beleza? Então, o covarde se chama o FEG, né? Se a gente traduzir aqui, fica FEG, né? E aí em português fica covarde, só para vocês entenderem. Aqui a gente tem um planejamento deles, né? A gente tem um planejamento deles, que a gente pode ver que eles já traçaram, né? Tem coisas traçadas, né? Estão aí nos anúncios de futuras parcerias, e agora já vai entrar no primeiro trimestre de abril, que é o lançamento de um novo roteiro. Então, ou seja, eles cumpriram todas as metas passadas e agora vai vir as novas metas para estar lançando, né? Então, gente, é o seguinte, aqui eu comecei a fazer uma analogia e eu vi assim, gente do céu, como é que pode ter 100 quadrilhões, né, como ele fala, 100 quadrilhões de moedas? Aí a gente fala, putz, é moeda pra dedéu, meu amigo. É moeda pra dedéu, não é isso? Ou seja, 100 quadrilhões. Aí eu falei, cara, 100 quadrilhões, será que realmente isso aqui tem um potencial grande de evolução e tudo mais? E aí eu comecei a analisar. Se a gente tem muita moeda, aí entra uma analogia que eu fiz. Aí vamos aqui para uma analogia. Se a gente tem muita moeda dentro do mercado, a gente teria um valor baixo, né? Ou seja, um valor baixo ao qual começa. Aí eu fui analisar, por que se tem muita moeda vai ter um valor baixo? Qual que é o princípio disso aqui? Aí é onde eu fui analisar. O princípio disso aqui é para o quê? Para exatamente, né? Para exatamente arrecadar. Isso aqui vamos fazer de conta que são os investidores. Para o quê? Para ter bastante investidor, né? Ou seja, isso aqui são os investidores comprando essa moeda, né? Ou seja, para ter bastante investidor comprando essa moeda, para depois eles pensarem em fazer essa redução. Por quê? Vamos analisar agora se a moeda fosse, aí vamos analisar agora se a moeda fosse vamos botar aqui 1 milhão. 1 milhão. Quando a gente fala em 1 milhão, vocês acham que tem capacidade de ter mais de 1 milhão, né? Vocês acham que tem a capacidade de ter mais de 1 milhão de investidores comprando essa moeda? Não. Então,
Aí é onde eu parti para o princípio. Por isso que eles jogaram 100 quadrilhões para entrar muita gente no negócio, porque depois que entrou no negócio, o que é o mais difícil é a captação. Então, se eles captaram os investidores com baixo capital, por exemplo, cada um entrou com baixo capital, então pode entrar com uma quantidade maior e muito mais gente pode entrar, aqueles que não têm condição de comprar com a taxa alta. Aí eu fui realmente analisar isso aqui e eu cheguei a essa conclusão. Será que realmente... Aí foi onde que entrou na minha cabeça. Mas será que... Aí tudo bem, como vocês podem ver, ou seja, no papel a gente fica fazendo essas analogias e fica tirando essas conclusões. Então, se tem muita moeda, baixo valor, por ter baixo valor, muita gente entrando. Se tivesse a moeda cara, né, pouca gente entrando, então pouca gente estaria dentro do negócio. Então, vamos dizer que hoje está 100 quadrilhões, né? 100 quadrilhões, e aí desses 100 quadrilhões estão investindo, ou seja, então está praticamente, digamos assim, lotando, vamos falar assim. Então, eles pegaram uma quantidade enorme de gente, uma quantidade enorme de gente, por mais que tenha uma quantidade enorme de gente, mas a moeda ainda está barata. Por que está a moeda barata? Por causa da quantidade de moedas, que é 100 quadrilhões. Claro que ela vai ter a oscilação dela subir, porque está tirando moedas daqui para jogar para os seus investidores. Como vai diminuindo a quantidade de moedas no mercado, vai aumentando o preço. Isso é lógica. Mas o que vai aumentar não é expressivamente, é lento. Aí é onde eu fui analisar. Aí eu comecei a ver e tudo mais, essas lógicas de tanta moeda queimada, que é onde eles ficam falando. Eles ficam falando que tem o bloqueio da liquidez, né, que são as piscinas e tudo mais. São os 1% queimado. Então, a gente começa a ver. Aí eu fui tentar ver onde é que eu podia confirmar essas respostas. Porque eu falo, não adianta a pessoa falar uma coisa que está fazendo, mas realmente às vezes ela não está só te falando. Então é onde eu fui falando, gente, eu tenho que ir atrás de alguma coisa para estar provando para a galera. Porque não adianta, eu sou um investidor, digamos, eu sou igual a vocês. Eu sou um investidor, então o que acontece? Não adianta eu ficar falando aqui para eles não vão entender de onde isso e vão achar que é dúvida, que é mentira e tudo. Então foi aonde eu fiz uma analogia, pesquisei em tudo diversos locais e aí eu fui atrás de um negócio chamado AMA, né? AMA é como se fosse um registro ao qual eles jogam ali, né? Desde o início ali, do início até o dia que eles lançam a AMA, digamos assim, e aí finaliza naquilo ali. Então tudo daquilo ali para trás do que eles falaram, tem que estar cumprindo, porque se não estiver cumprindo, corre risco de processo, entendeu? É basicamente isso para você entender. Então é como se fosse um contrato de internet, só que um contrato de atitudes, digamos assim. E aí eu encontrei a AMA, só tem em inglês, não tem em português. E aí eu fui vendo aqui tudo, claro que para eu ver cliquei aqui em traduzir, né? E aí quando a gente digita, o que eu queria ver? Eu queria ver sobre a queima. Então, quando eu digitei, se você quiser ver em inglês, você vem aqui, aí você clica, aí eu procurei a palavra burning. Cadê? É porque eu traduzi aqui, mas deixa eu não traduzir mais, que a gente vai, burn, tá vendo? Burn, que é exatamente queima. Aí eu fui realmente confirmar isso aqui. Agora eu vou traduzir isso aqui para o português e a gente vai ver. Então a gente vai procurar todas as palavras de queima. Vamos procurar todas as palavras de queima? Então a gente vem aqui, tal, eles falam que vão começar e tudo, beleza. Aí a gente já começa a ver. A queima de 1% está crescendo. Agora está em 1,025. Uma vez em buraco negro que continuar crescendo. Ou seja, a queima vai continuar crescendo. Beleza, até aí ok. Eu fui continuando porque é o que falo. Poucas informações sobre queima não vai adiantar de nada. Então aí eu fui vendo, a partir de hoje, esse é o fornecimento total queimado. Então já foi queimado 54,72%. Isso aqui é confirmatório, porque senão isso aqui gera processo, entendeu? Aí eu fui também aqui, eles falam mais uma vez, também nunca vai parar de queimar, devido quanto mais transações, mais queima. Eu falei, eu vou mais em cima disso aqui, estamos vendo praticamente as informações de cara beijado, né? E confirmando. Então a gente vem, sim, mas adicionamos 100 vezes os tokens, então parecia que estava recebendo muito mais tokens, né? Porque eles adicionaram e tudo mais. A maioria das pessoas, aí eles falam um negócio aqui muito interessante, que foi o que eu expliquei. A maioria das pessoas não entendem o método até ver as recompensas chegando. Ou seja, as pessoas elas não entendiam, né? Elas não entendiam as queimas, né? As queimas que estarem em área acontecendo,
né? É o tal da alienação, vamos dizer assim. A queima acontecendo, ele não se preocupa com essa queima aqui, porque ele não está ganhando nem nada, aí ele vai entender. Aí, onde é que foi o intuito deles estarem fazendo isso aqui? Até as pessoas, até ver as recompensas chegando. Então foi aonde eles jogaram a taxa de 1%, isso aqui é onde eles criaram a taxa de 1%. 1% para exatamente aumentar essa visibilidade tanto na tanto 1% na ida, como 1% na volta, então 2% no total. Então quando acontece esse 1%, as pessoas verem aumentando, e quando verem aumentando isso aqui, aí elas primeiro raciocinam, pô, mas de onde é que está vindo isso aqui? Aí elas começam a ver que estão vindo das queimas, né, das transações e tudo. Então aqui foi onde eles elaboraram o projeto desses 1%, beleza? Então a gente vai continuando. Daí eles ficam aqui, ó, vendo, ó, recompensa começando com toques, né? Aí não prejudica o caminho geral do toque, porque as pessoas estão se beneficiando, estão vendo. Então é por isso que eu falo, a alienação. As pessoas só acreditam nas coisas, né? Não vendo o projeto em si, mas sim em recebendo, digamos assim, um retorno, digamos assim, entendeu? Então aí a gente vem, né, e vê aqui, ou seja, as pessoas adoram obter tokens de 10 bilhões por $20, um exemplo. Aí eles mais uma vez falam, mas queimamos 50% do abastecimento quando lançamos. Então no abastecimento já teve 50% de queima, né? Aí depois eles falam que teve mais 4%, 72% queimando, né? De todas as transações até aquele determinado momento, né? Isso ainda é muito. O volume gera mais recompensas e ainda também gera mais escassez. Claro, aquilo que eu expliquei para vocês. Vai diminuindo a quantidade de moedas dentro do mercado, que vai diversificando, vai entrando nos investidores, vai diminuindo, vai entrando nas pools, logo vai diminuindo a quantidade do mercado, vai aumentando a quantidade do valor. O valor, na realidade, não existe quantidade. E aí a gente vê aqui, estamos queimando pouco menos de 0,7% ao dia, né? Ou seja, no início do projeto e tudo mais. Aí eles falam um negócio aqui muito interessante. Se em menos de 0, eles estão em um dia, eles estão queimando 0,07%, né? E eles falam aqui, imagina se a gente combinar isso aqui por 365 dias, ou seja, um ano, ficará com cerca de 1,7 trilhões de tokens queimados. Acontecendo isso aqui, oh meu Deus, o que tem a acontecer quando acontecer isso aqui? Diminuição da quantidade de moedas no mercado, né? Ou seja, diminuição da quantidade de moedas no mercado, diminuindo a quantidade de moeda do mercado, o aumento do valor. Então, a gente está vendo, mais uma vez, eles afirmando isso, né? Ou seja, cada vez confirmando. E eles vêm falando que custa o mesmo gás para enviar, que é a taxa e tudo mais, e a gente vai procurar mais informações sobre queima. Deixa eu passar aqui, que é onde eu vi. Aí eles falam aqui, ó, aí eles fazem uma comparação. Quando todo Bitcoin foi extraído, ou seja, quando gerar aquela escassez que eu expliquei nos vídeos do Bitcoin, da correção e tudo mais, vai gerar escassez no mercado. Não vai ter moedas, logo a valorização, coisa que eu expliquei agora. Aí eles falam a mesma coisa, se nossa taxa de queima continuar, ou seja, que se cada vez entrarem mais investidores dentro do projeto, cada vez os suprimentos, né, estarão próximos do que aconteceu aqui no Bitcoin, né? Ou seja, quando acontecer isso aqui, vai ter isso aqui absurdamente. Então, eles estão querendo, não é que dizer que vai copiar o Bitcoin, mas eles fizeram isso, né? Ou seja, eles estão falando que quando acontecer isso aqui no Bitcoin, deixa eu entender, quando todo Bitcoin foi extraído, ou seja, quando todo Bitcoin foi extraído, que eu já expliquei, se a nota taxa continuar, nosso suplemento está no próximo. Então, o que acontece? A valorização disso aqui vai ser absurda, na mesma estratégia do Bitcoin. Não quer dizer que vai chegar ao valor do Bitcoin, mas quer dizer que o mecanismo vai acontecer do mesmo jeito, beleza? Ou parecido. Então a gente vem continuando, procurando as nossas aqui. Então ele parou de fazer as queimas. Aí eu falei, gente, tem que procurar mais alguma informação sobre isso, né? Ou seja, uma coisa tem que confirmar a outra, só isso aqui, por mais que a AMA seja um negócio de projeto, de processo, disso e tudo mais, mas eu fui atrás de resolver e procurar mais informações. Aí eu achei um Twitter, né? Um Twitter aí, que eu fui fazendo, peguei de outras criptos e tudo mais, e eu fui fazendo e falei, gente, aí eu achei esse Twitter aqui. Esse Twitter, ele pega, né? Deixa eu traduzir aqui para vocês verem. Esse Wargon, né? Que é isso aí que oficial, somos um movimento de base comunitária com puxão de tapetes, ou seja, eles jogam aqui realmente o que são bons e o que não são bons
para exatamente evitarem fraudes. Então, se aconteceu uma fraude na moeda, eles jogam aqui. Se uma moeda não é sólida nem nada, eles jogam aqui para exatamente evitar. É como se fosse uma comunidade contra golpes. Aí eu vim aqui e vi isso aqui. Eu falei, gente, tem que confirmar mais uma coisa disso aqui. Aí, mais uma vez, eu vim e confirmei, né? Aí a gente, claro, em inglês a gente não vai entender, então mais uma vez eu entrei aqui, aí eles viram, ó, verificamos o token FIG Token, né? Que é exatamente o número do contrato e tudo. E, ó, não encontramos nenhum problema, né? Ó, não encontramos nenhum problema. A estrutura do titular mostra Uniswap primeiro, né? Lá na Uniswap. Não sei dizer isso, mas provavelmente é Uniswap. Não é um token de Joy, ou seja, mais uma coisa que eles vêm falando aqui. Olha aqui, Maria, agora eu fui ruim aqui, né? Mas vamos lá. A propriedade foi renunciada. Quando a gente fala uma coisa renunciada, ou seja, não existe dono. Por ser uma coisa sem dono, ela é totalmente descentralizada. Não existe ninguém no comando. Então, não existe ninguém no comando. Os donos renunciaram, né? Ou seja, renunciaram às suas posses. Então, não tem controle de nada mais. É tudo agora o mercado e eles trabalhando só para evoluir. Então, mais uma vez se confirmou o que vem falando aqui, né? Ou seja, mais uma vez ele veio se confirmando, né? Ou seja, uma outra fonte a gente veio confirmar, menos de 52% do total foi queimado, mais uma confirmação da AMA que a gente teve, né? E aí 100% da liquidez foi queimada permanentemente, ou seja, daquele buraco negro foi queimado 100%. O buraco negro tira as moedas do mercado, só que aqui ele fala exatamente liquidez, que o buraco negro é para causar liquidez. Logo, foram queimadas, não existe mais, diminuindo assim a quantidade de moedas do mercado. Beleza? Então, aí ele fala que aqui não é uma dica de investimento, é a mesma coisa. Aqui eu não sou um canal de investimento, não tenho autorização nem nada, apenas estou ajudando vocês com as minhas análises e as minhas analogias. Basicamente isso. Então, gente, a gente vê que é tudo a favor. Confirmamos com a AMA, né? Viemos aqui na AMA do projeto. Se isso aqui for falso, muita gente pode entrar com processo, né? Por mais que seja renunciado e tudo, mas no momento que eles jogaram isso aqui, eles estão sujeitos a isso, tem isso. E também a gente tem uma comunidade que está aí influenciando e falando que se o token é viável ou não. Então, se por exemplo, houve golpe e tudo mais, eles jogam aqui. Então, mais uma vez, a gente confirmou. Então, a gente teve várias fontes, não foi só uma fonte, para exatamente a gente confirmar e ter as nossas analogias. Aí eu venho e falo, agora eu entendi aquela ideia dos 100 quadrilhões, que é o que eu estava explicando para vocês. Porque vai ter muita gente entrando, no momento que muita gente estiver entrando, é o que eu falo. Vamos aqui fazer um negócio aqui, vamos dar um zoom aqui, deixa eu ver aqui. Não, vai dar não. Então, vem cá. Deixa eu subir isso aqui. Vamos aqui para cá. Mesmo jeito como eu expliquei. Ó, se a gente tem isso aqui, né? E cada quadradinho desses são indivíduos, né? Ou seja, a gente tem muito indivíduo, né? Cada investidor dentro do bolo. Depois que muita gente arrecadou o bolo, vamos fazer o quê? Vamos dividir. Aí a gente divide. Quando dividir o movimento, a quantidade de moedas vai se tornar escassa, mas os indivíduos já adquiriram suas moedas, então não vai ter muito, não vai diminuir a quantidade de pessoas, vai apenas valorizar e a moeda vai valorizar. Então foi uma estratégia e uma jogada muito boa. E a gente confirmou tudo isso em determinados locais que realmente são, digamos assim, oficiais, que a gente pode ter uma grande confiança. Então, mais uma vez, a gente vê que é um projeto que eles têm muito grande capacidade de evoluir. Então, a gente vê todo esse roteiro para exatamente tentar e fazer as analogias da gente. Beleza? Então, como a gente viu ali, você pode comprar, parece, na Uniswap e na Pancake, né? Você fica aí na sua escolha e tudo mais. Então, fizemos as analogias da gente, tiramos as nossas conclusões, você vê e tudo mais. Agora a gente vai para o gráfico da FEG. Então a gente vem aqui FEG e a gente fica vendo aqui nas últimas 24 horas. Olha aqui. Claro que isso aqui estava lá embaixo, gente. Até aqui isso aqui tinha muita coisa aqui embaixo que eu fui ver. Então a gente começa, a gente tem, né, um gráfico, né, que isso aqui provavelmente era uma região de resistência. Você pode ver que ele não voltou, ó.
ele não voltou, deixa eu fazer outra cor, ele não voltou, então segurou o preço, e aí ele virou um suporte, resistência rompida vira suporte, criou esse canal aqui, ó, foi rompido, e depois criou esse canal aqui, ó, resistência, resistência, 2 toques, então ele provavelmente está buscando uma outra resistência, então a gente continua, a gente tem uma tendência de canal altista aqui, né? A gente tem uma tendência de canal altista, de tendência de alta, não é isso? Então, galera, vocês vão analisar a moeda, né, e verem aqui, a gente viu aqui por cima, né, mais ou menos, e aí eu quero ir agora lá no BSC Scan, como a gente sempre faz, para a gente confirmar mais uma vez, né? A gente vem aqui e digita FEG Token. Deixa eu ver. FEG Token. Né? Deixa eu ver. FEG. Não, eu acho que não é essa mão FEG. Não, não é esse. Eu tenho que copiar o código da. Aqui, ó. A gente vem aqui. Copia. Né? Aí a gente vai lá. Vem aqui. Vamos ver se a gente acha. Não tô achando. Gente, tem que... Aqui, FEG Token, eu tava digitando errado. Então, a gente vem disso aqui, a gente tá vendo que tem transações a toda hora, olha aqui, ó. 1 minuto, 8 segundos e tudo mais. E a gente vê a quantidade de rodos, 76.505. O contrato tá aqui, quem quiser copiar e tudo mais. Então, tá vendo que a gente tem o pessoal ativamente dentro disso aqui, né? E cada, ó, 505, vamos ver agora, 508 e tá aumentando. Então, esse é mais um projeto para vocês analisarem, tirarem a conclusão de vocês, né? Como eu falo, eu não estou aqui para decidir se você vai investir ou não. Eu quero que você faça as analogias, assim como eu fiz, e tire as suas conclusões. Você vai me perguntar, Lobo, você investiria nisso aqui? Eu investiria sim. Eu investiria sim. Mas aí é que tá, eu esperaria uma correção dessa alta, ó. Aqui a gente teve, ó, subida 50%, uma correção, certo? Mas essa alta aqui, ó, não, a gente vê aqui, teve uma correção aqui. Então essa alta a gente não teve. Então provavelmente ele vai subir bem muito para depois corrigir em 50%. Aí nesse 50% daqui eu compraria. Agora no momento não, entendeu? Mas aí vai o que eu falo da sua analogia e da sua análise. Você veja com calma, tenha paciência, né? Não vai investindo em qualquer coisa só porque você ouve por aí tudo, ó, 513, número de rodos aumentando. Então você vai fazer suas analogias, vai tirar suas conclusões e realmente vai ver o que realmente vale a pena ou não vale. Beleza? Então eu vou nessa, meus amigos e minhas amigas. Espero estar ajudando vocês a evoluírem, a abrir a mentalidade do que é um canal que realmente presta, do que é realmente um canal que não presta. Porque canal por aí que está dizendo que moedas vão subir, está lotado. Mas moedas que mostram e provam por que disso, por que é aquilo, só aqui que você encontra isso. Beleza? Então eu vou nessa. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Valeu e eu fui!